Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje eu vou tratar de um tema que está meio fora de moda, mas não muito, porque o que a gente vê é uma tendência às pessoas considerarem a prática sexual com muita leviandade, né? Não imaginam a importância do sexo na vida das pessoas, a importância real. Acabam praticando um sexo sem responsabilidade que traz assim complicações muito grandes no futuro. E quando isso se trata de jovens, isso é mais complicado ainda. No outro dia, e por quê? Porque o jovem tem uma vida pela frente. E a prática do sexo sem responsabilidade pode ocasionar a chegada de uma prole não desejada, filhos que vão trazer grandes desafios para eles e muitas vezes sendo transferidos para os próprios pais criarem, os avós, né? Que já não estão mais numa fase de força física, para enfrentar a energia de uma criança. Muito bem, no outro dia eu estava assistindo um vídeo e eram dois rapazes, era um podcast, eram com dois irmãos. E eles falavam da experiência pessoal deles com a questão dos relacionamentos. E o depoimento deles era muito interessante, porque eles diziam, eles eram jovens, porém já da faixa dos 30 e poucos anos. Então eles estavam fazendo uma recordação de quando eles eram mais jovens. E eles diziam assim: nós não tínhamos acesso à pornografia que os jovens têm hoje. Hoje em dia, uma criança de 10 anos entra na internet e vê coisas absolutamente impróprias para a idade delas, estimulando uma conduta sexual não saudável. Da mesma forma, eles falavam o quanto que perdeu um pouco o encanto da conquista, porque na percepção deles, e eles não deixam de ter razão, as moças se tornaram tão fáceis que eles não têm mais aquela coisa de conquistar. Eles estão sendo conquistados. Eles viraram a caça e a moça o caçador, né? O que é uma coisa bastante preocupante, porque milenarmente o homem que era o caçador e não a mulher. Bom, então dito isto, eu fui buscar o que a doutrina espírita fala a respeito do comportamento sexual do jovem, o comportamento sexual espírita do jovem. E encontrei no livro SOS Família, que é uma coletânea de textos de psicografia do Divaldo Franco e uma coletânea de diversos espíritos. E aqui na pergunta, uma das perguntas que é feita para o Divaldo é a seguinte: Divaldo, uma questão sobre o comportamento. Qual deve ser a posição do jovem espírita perante a prática sexual antes do casamento? É bem específico, né? A posição do jovem espírita, mas não quer dizer que a gente não possa extrapolar para outros jovens. E essa prática sexual antes do casamento. E o Divaldo responde, dois pontos, abre aspas, é uma questão muito controvertida, porque é um problema de consciência. Olha que resposta interessante que o Divaldo dá. Ele não fecha a questão. Cada um vai agir de acordo com a sua consciência. Por mais amplitude que me permita, não consigo conceber o sexo como parte de uma vida promíscua. Ou seja, promiscuidade jamais. O estômago, ele vai dar uma série de exemplos. O estômago, quando se come demais, tem indigestão. Qualquer órgão de que se abusa sofre o efeito imediato. O problema do sexo é a mente. Criou-se o mito de que a vida foi feita para o sexo e não este para a vida. Depois da revolução sexual dos anos 60, o sexo saiu do aparelho genésico, quer dizer, do aparelho reprodutor, para a cabeça. Quer dizer, o sexo passou a estar aqui. Só se pensa nisso. Só se pensa, fala e respira sexo. E quando não funciona,
por exaustão, parte-se para os estimulantes, como mecanismo de fuga, o que demonstra que o problema não é dele, não é do sexo, e sim da mente viciada. Nesse mesmo podcast que eu estava assistindo, eles falavam da questão das pessoas que não se satisfazem com é, o sexo natural, e partem para o uso de materiais estimulantes. E com isso ficam horas e horas e horas naquele exercício, entre aspas, sexual, não se satisfazendo nunca, utilizando inclusive aparelhos para estimular o prazer sexual. Bom, continua o Divaldo. Se o problema fosse do sexo, as pessoas saciadas, quer dizer, atingiu o orgasmo, é isso que está saciada, seriam todas felizes. O que realmente não se dá. Ou a criatura conduz o sexo, ou este a arruína. Ou se disciplina o estômago, aí ele volta para a questão física, né? Ou se morre de indigestão. Tenho aprendido, continua o Divaldo, com a experiência pessoal e com a adquirida em nossa comunidade, que nós sabemos que o Divaldo conduz uma comunidade, a Casa do Caminho, onde ele atende centenas, milhares de pessoas, que o sexo antes do casamento constitui um mecanismo de desequilíbrio. Mesmo porque, com tanto sexo antes do casamento, olha que interessante ele coloca, já não se faz necessário o casamento depois do sexo, porque está tudo tão fácil, né? Faz-se assim e já se tem a prática sexual, não é preciso esperar o casamento para a prática sexual, então deixou de ter aquela necessidade do sexo depois do casamento. Acho, continua o Divaldo, perfeitamente natural, embora não justifique nem estimule, que a pessoa, no arrebatamento afetivo, em um momento realize uma comunhão sexual. Veja, ele não está sendo proibitivo aqui. Então ele diz o quê? De repente a pessoa, naquele momento, né, de euforia, ela pratique o ato sexual, um arrebatamento. Mas isso não quer dizer que ela vai se tornar isso uma prática comum toda hora, todo dia, toda hora. Aí ele continua, não encaro isso como escândalo, porque o sexo, como qualquer departamento orgânico, é setor da vida. Ou seja, o comer, o dormir, né? o estudar, é setor da vida, o sexo também é. O que me parece grave, continua o Divaldo, é que a esse momento de arrebatamento se sucederão outros como a sede de água do mar, que quanto mais se bebe, mais sede se tem. Porque a gente sabe que a água do mar é salgada. Então ela não sacia a nossa sede. Ela nos dá, por ela ser límpida, aparentemente ter a capacidade de saciar nossa sede, a gente pode querer beber. E aí, quanto mais a gente bebe, mais sede a gente fica. Da mesma forma, o sexo sem equilíbrio, sem disciplina, quanto mais se pratica, mais vontade se tem de praticá-lo, porque ele não sacia. Conheço casos, continua o Divaldo, de frustrações sexuais terríveis, de neuroses, psicoses, porque as pessoas foram traídas nos seus sentimentos profundos, pelo abandono a que foram relegadas. Então, algumas pessoas vão para a prática sexual achando que ali encontrarão felicidade, encontrarão aconchego, encontrarão apoio. E, no entanto, elas se frustram, porque passado aquele momento, que ele chama de arrebatamento, a coisa se esfria e elas entram em profunda frustração. Aí ele vem com uma sugestão, o Divaldo. Sugiro ao jovem espírita a atitude casta, ou seja, preserve-se. Uma atitude casta não quer dizer isenta de comunhão carnal, mas sim de respeito, de pureza. Colocar o sexo no seu lugar, e o amor acima do sexo, e não o sexo acima do amor, que, moralizado pelo amor, sabe-se quando, como e onde atuar. Quando se ama, continua o Divaldo,
não se atira o outro à ruína. Quer dizer, você não prejudica o outro, você não pratica um ato sexual irresponsável. O sexo antes do matrimônio deve ser muito bem estudado, porque, sob a alegação de que se tem necessidade, preciso de fazer sexo, necessidade dele, não se o torne vulgar. Cada consciência eleja para o próximo o que gostaria que o próximo elegesse para si. Então, eu acho que essa resposta do Divaldo, ela nos traz assim uma série de elementos de reflexão, né? Primeiro, coloca o amor acima do sexo. Fala do sexo com responsabilidade. Fala do sexo com uma atitude de respeito pelo outro e, de preferência, uma comunhão casta, né, de respeito. E por aí vai. Então, com isso eu termino esse vídeo. Espero que tenham gostado. E se gostaram, deem um joinha, compartilhem, comentem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.